Alan Turing, o pai da computação. Mas quem foi ele? Alan Turing, em 1912, na Inglaterra, foi um lógico, cientista da computação e matemático que desde o início mostrou grande talento na sua carreira. Essas características o levaram a desenvolver ideias revolucionárias para a Segunda Guerra Mundial. O papel de Alan Turing na Segunda Guerra Mundial foi fundamental, pois ele foi o único homem que foi capaz de criar uma tecnologia que decifrasse a máquina Enigma, uma tecnologia usada pelos nazistas para poder mandar mensagens secretas. Após a Segunda Guerra Mundial, Turing lançou suas bases na área da computação, formando um conceito chamado de máquina universal, que logo após deu origem aos computadores que conhecemos hoje em dia. Infelizmente, Turing foi perseguido por conta de sua sexualidade, que naquela época era um crime na Inglaterra, e precisou passar por um tratamento químico que afetou grandemente sua vida. Em 1954, ele faleceu tragicamente. Apesar disso, seu legado continua conosco fortemente. Sem Alan Turing, a computação não seria nada como ela é hoje em dia, e ele ainda assim é considerado um dos maiores gênios da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan trabalhou como criptógrafo, ajudando a decifrar os códigos nazistas, e foi nesse período que ele conheceu Joan Clark. Joan era uma brilhante matemática, e desde o início ficaram muito próximos, chegando até ao ponto de serem noivos. Porém, esse casamento nunca chegou a acontecer, já que Alan se revelou ser gay, mas isso nunca atrapalhou na amizade deles, pelo contrário, ficaram ainda mais amigos. Alan foi sempre muito introvertido, mas isso não era pelo fato dele ser tímido ou ter medo de interações sociais, e sim pelo fato dele ser gay, e naquela época, na Inglaterra, era um crime isso. Em 1952, Alan foi processado e denunciado por indecência grosseira. Sua condenação foi uma castração química, um tratamento que afetou tanto sua saúde mental quanto física. Além disso, ele perdeu o trabalho no governo e enfrentou muito preconceito por parte da sociedade. Décadas depois, o governo britânico reconheceu seu erro. Hoje, Alan é lembrado como um gênio que mudou o mundo, porém, morreu de uma maneira trágica. Bem, não só de história vive um grande inventor. Alan Turing também foi responsável pela criação da máquina de Turing, uma máquina capaz de realizar qualquer cálculo matemático, contanto que esteja como forma de algoritmo. Essa máquina, além de ser algo extremamente impressionante, ela nos mostrou que um computador pode resolver qualquer tarefa, contanto que esteja em forma algorítmica. Isso foi a base da computação moderna, criando o conceito de computabilidade. Provavelmente você não sabe, mas Alan Turing foi um dos pioneiros com a ideia de inteligência artificial, criando o teste de Turing, publicando numa revista científica no ano de 1950. Bem, o teste era bem simples. Um humano iria conversar com um computador, sem saber que era um computador. Se o computador convencesse ele que ele era um humano, o computador teria passado no teste. O teste ele foi muito importante para as ideias modernas sobre inteligência artificial, criando o teste de Herbert em 2012 e incentivando pesquisas e debates sobre o que deveria ser feito sobre máquinas humanizadas. Imagine o seguinte cenário: é o auge da Segunda Guerra Mundial e todos os dias soldados ingleses interceptam mensagens do exército alemão. Sabe-se que essas mensagens contêm informações muito importantes, ordens de ataque, horários de bombardeio ou até estratégias de formação. Porém, a escrita dessas cartas não faz o menor sentido, e nem é por causa da barreira linguística. Acontece que os engenheiros alemães tinham inventado um dispositivo de criptografia de mensagens revolucionário, quase impossível de ser ultrapassado: a máquina Enigma. A máquina tinha dentro de si vários rotores e plugboards que codificavam cada letra da mensagem. E para decodificá-la, não só bastava ter a máquina Enigma, mas também saber exatamente as configurações que foram usadas para a codificação. As combinações de posicionamento e orientação de cada rotor, além do plugboard, somam 159 quintilhões de possibilidades. E todo dia as configurações da máquina mudavam, e só os receptores tinham acesso a essas configurações. Para decodificar as mensagens interceptadas, o governo britânico organizou uma força-tarefa reunindo os mais brilhantes matemáticos do país, dentre eles Alan Turing. Com a sua equipe, a HUT-8, Turing teve um papel crucial para desvendar a máquina Enigma, o que até então parecia impossível. A solução? Uma máquina de 2 metros de altura, chamada Bombe,
que descobria a força bruta, a configuração criptográfica das mensagens interceptadas. A descoberta teve influência no fim da Segunda Guerra Mundial e representou um enorme avanço no recente universo da computação.